GT Aeroespacial e Defesa é um grupo de trabalho que a gente criou há 2 anos e o objetivo principal foi colocar os interesses do segmento, que é um segmento que aqui no Brasil ele não é tão grande, porque no hemisfério sul nós só temos a Embraer como uma montadora de aviões e a ideia foi com que a gente colocasse as necessidades e os interesses das empresas que trabalham nesse segmento para que a gente pudesse estudar, ver as dificuldades e as soluções que a gente eventualmente poderia estar buscando para resolver. E é um segmento que aqui no Brasil ele não é tão grande da parte do consumo, ele está mais voltado para o mercado internacional. A ideia é tentar sanar as necessidades, suprir as necessidades das empresas aqui no Brasil para que elas se preparem, possam estar preparadas para fornecer para o mercado internacional. Todo mundo conhece Boeing e Airbus, que são as grandes montadoras aí do segmento, mas existem outros mercados que a gente chama de Tier 1, Tier 2, que são aquelas empresas que fornecem conjuntos maiores, aeroestruturas grandes, diretamente para essas grandes montadoras, que é o caso da Airbus, é o caso da Boeing. Apesar de ser pequeno o nosso mercado, mas existe empresas competentes, competitivas. Obviamente a gente sofre um pouquinho, principalmente quando a gente fala de tecnologia, porque são produtos que a gente tem que fornecer de altíssima qualidade e obviamente você precisa de recursos e que muitas vezes você não encontra no Brasil. A começar, por exemplo, pela própria matéria-prima. Por exemplo, no Brasil não se produz matéria-prima para a aviação aeronáutica, até porque esse mercado não dá para se comparar como, por exemplo, o mercado automotivo. As empresas hoje, o perfil das empresas que estão hoje, que fazem parte do GT Aero, basicamente eu diria que 95% produz por Embraer. Existem ainda poucos negócios nos outros mercados, mas tem aumentado muito, principalmente do ano passado para cá, justamente por conta da crise, por conta de diferença cambial que acabou que aumentou, e aí acaba que facilitando. E uma coisa interessante que a gente acaba percebendo quando a gente olha, principalmente na parte tecnológica, a gente vê que a gente está bem próximo, a gente consegue competir com esse mercado, tanto americano quanto europeu. A mão de obra que foi gerada, o que nós temos aqui, que a gente pode contar aqui no Brasil, ela é muito boa. E o brasileiro, ele tem uma facilidade, eu acredito até que pelas necessidades ou pelas dificuldades de conseguir alguns recursos, ele acabou que se adequando ao mercado e isso criou algumas facilidades para o empresariado brasileiro, e ele tem um jogo de corpo muito diferente de um americano, por exemplo, de um europeu. E o produto da Embraer é muito bom, se comparado com qualquer outro. Eu diria que em muitos casos é até melhor. E, de certa forma, a própria Embraer acabou que forçando com que as empresas se adequassem para atender a essa exigência. E ainda no mesmo tempo, a Embraer já havia tomado uma decisão um pouco antes de entrar mais forte no segmento da aviação executiva. E ela, num curto espaço de tempo, ela conseguiu colocar novos modelos no mercado da aviação executiva, desde um avião pequenininho até um avião maior, que é, por exemplo, o avião que foi adquirido, que é o Lineage, que o avião foi adquirido pela presidência do Brasil. A gente enxerga que o mercado atual, ou que o momento atual, ele não poderia ser melhor, porque, obviamente, ele ainda não está, nós estamos ainda começando a reagir, porque esses aviões da família nova, que é o carro-chefe da produção da Embraer, eles ainda não voaram.